Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje para a nossa quinta aula de projetos de condicionamento de ambientes. Essa aula, ela é um pouco mais longa. Não que a matéria seja uma matéria difícil, mas a gente tem 34 slides pela frente. Então, 34 slides, normalmente a gente está com 20, né? Então, dessa vez são 34. Então, se eu perceber, eu comecei a cronometrar aqui, tá, o tempo, né? Então, se eu perceber que está ficando muito longa a aula, eu vou parar num determinado momento e vou salvar com o nome de primeira, que é a videoaula 5, primeira parte. E aí eu gravo a sequência depois, ainda que seja, perdão, ainda que seja uma perna menor. Inicialmente, antes da gente começar os slides, eu queria falar que o fórum de dúvidas que eu criei lá no Moodle, por minha falha, né, eu tinha que mandar uma mensagem inicial, porque senão não começa. Então eu mandei a mensagem inicial, né? Quem que passou lá na minha sala para me chamar a atenção disso foi Gabriel, né, Gabriel? Desculpa se eu esqueci seu nome. Acho que foi o Gabriel que passou lá, o Lucas, eu estou um pouco esquecido. E aí eu mandei uma mensagem, ok, aí abriu o fórum. Inclusive Maria Virgínia, né, Virgínia? Você já mandou uma dúvida na sexta-feira, eu respondi hoje, você que tinha razão, a questão, acho que da aula 4, se não me engano, a questão 7, letra A, o gabarito estava errado, porque na hora de calcular a carga térmica na parede, eu considerei toda a área da parede e, na verdade, eu tinha que descontar a área da janela de vidro. A área da parede era uma parede de acho que de 3 metros por 10 metros por 3 metros de altura, então tinha 30 metros quadrados de área, mas a janela tinha 5 metros quadrados. Então, 30 menos 5, 25 metros quadrados de área. Aí, usando a fórmula US coeficiente global, vezes essa área de 25 metros quadrados, vezes o ΔT, e o ΔT aí era 25 graus, né, Celsius, porque era 35 menos 25, temperatura externa menos interna, mas tinha que colocar a correção do fato de estar batendo sol na parede, aí como a parede era de cor clara, virado para oeste, quando você entrava naquela tabela de corrigir o ΔT, parece que era 11,1 graus Celsius de ΔT, que você teria que somar nos 10, né? Daria um ΔT total de 21,1, né? Vezes a área de 25 metros quadrados, e acho que o coeficiente global para tijolo furado de uma vez, é quando ele está colocado assim, deitado, e tem emboço de um lado e do outro, lá naquela tabela de coeficientes globais era 1,90. Aí multiplicando 1,90 vezes a área de 25 metros quadrados, vezes o ΔT total de 21,1 dava um valor diferente do meu gabarito, porque a área que eu tinha usado tinha sido de 30 metros quadrados. Eu expliquei isso tudo lá, né? É legal que tem a pergunta da Virgínia, né? Ela que estava certa, né? Da observação dela e eu fiz a correção. Bom, muito bem. Então agora, como de praxe, eu vou compartilhar a tela. Então, eu vou compartilhar a tela. Acho que já está compartilhando, não é mesmo? Eu vou abrir aqui os slides, né? Colocar no modo apresentação. Primeiro, estou procurando aqui o modo apresentação. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha câmera, né? Já devia ter tirado. Deixa eu voltar aqui para tirar a câmera. Peraí. Eu vou tirar a minha câmera, tá? Aí estou aqui compartilhando os slides, tá ok? Vou colocar no modo apresentação. Então, todo mundo aí está vendo a aula de hoje.
aula número 5, né? Então tem aqui aula 1, 2, 3, 4, 5. É a aula sobre carga térmica de metabolismo, carga térmica que as pessoas, né, os seres vivos produzem no meio ambiente e de alguns equipamentos, como monitor de televisão ou de computador, a torre do computador, lâmpadas, etc. E também a carga térmica de ventilação, que a gente já chegou a falar um pouquinho dessa carga térmica na aula de apresentação, né? Que eu usei essa carga térmica como exemplo. Bom, então começando, a carga térmica de metabolismo é a carga térmica liberada por uma pessoa, né? Ela tem o corpo quente, o meio ambiente e a própria vizinhança, as paredes estão numa temperatura menor, então transferência de calor, né? O calor é a energia em trânsito que vai de um, de um sistema aquecido para um sistema a uma temperatura menor. E essa carga térmica que a gente libera, ela é de duas formas, gente. Por calor sensível, porque tem uma transmissão de calor do tipo MCP delta T, que é a diferença de temperatura entre o corpo da gente e o ar ambiente, tá bom? Mas através dos nossos poros, a gente também tem uma carga térmica de latente, porque a água que está no corpo da gente, parte da água, claro, evapora através dos poros, e quando ela evapora, a gente transpira, né? Essa água que evapora tem que ganhar calor para poder evaporar. Então, ela ganha calor de quem? Do corpo da gente. Então, esse vapor que vai para o ar, ele carrega uma carga térmica, uma energia que foi fornecida a esse vapor pelo nosso corpo, né? A grosso modo, igual está escrito aí, um adulto libera calor na taxa de 100 quilocaloria por hora, e que passando para watts seria 175 watts, tá bom? 60% é na forma de calor sensível e 40% na forma de calor latente. Mas isso é a grosso modo. Se você estiver fazendo um projeto muito simples, você pega esses 100 quilocaloria por hora, pega 60% disso, que é 60, né, quilocaloria por hora, e multiplica pelo número de pessoas. Pronto, você tem a carga térmica de metabolismo de calor sensível. E a de calor latente, você pega 40% de 100, que é 40 quilocaloria por hora, e multiplica pelo número de pessoas. Pronto, você tem a carga total de metabolismo. Por exemplo, é um ambiente que tem, digamos, 10 pessoas no ambiente, né? Então, a carga térmica de calor sensível seria 600, 60 vezes 10, 600 quilocaloria por hora. E a de calor latente seria 400, 40 vezes 10, 400 quilocaloria por hora. Bom, essa carga térmica depende de alguns fatores. Qual que é a temperatura do ar ambiente? Você colocou um set point no sistema de climatização de 25 graus, uma refrigeração média, né? Ou uma climatização mais baixa, 21 graus Celsius, por exemplo, a temperatura do ambiente. Se você faz isso, você aumenta a carga térmica de calor é, sensível, porque a temperatura do seu corpo é fixa. Mas se o ar está numa temperatura mais baixa, tem mais delta T. Outra coisa, essa pessoa, ela está sentada, parada ou em movimento lento, ou ela está numa academia fazendo ginástica. Aí a carga térmica de calor sensível não muda, porque o delta T entre o corpo da pessoa e o ar ambiente é o mesmo, mas como ela está correndo, fazendo musculação, ela transpira mais. Aí a carga térmica de calor, de calor latente aumenta. Bom, uma tabela que mostra isso de uma maneira mais detalhada é essa tabela 3.8 do livro do Micropera. Então veja bem, vamos pensar nesse caso aqui primeiro, aonde o mouse está passando, ó, pessoa sentada ou em movimento lento, tá bom? E vamos pensar numa temperatura típica, assim, 25 graus Celsius. É uma boa temperatura para você climatizar um ambiente, né?
quanto que tem de calor sensível? 62, tá? E quanto que tem de calor latente? 38,1. Tá bem perto daquele 60 e daquele 40 que eu tinha falado, cuja soma é 100. Tá vendo? É que sempre é 100 quilocaloria por hora para uma pessoa sentada numa cadeira, trabalhando, né, assistindo aula, por exemplo, ou em movimento lento, o professor dando aula, né, ele se movimenta ali um pouco, mas nada demais, nada que vai fazer com que ele transpire mais, ou pessoas trabalhando no escritório, em que tem deslocamentos assim de um lugar para outro, né? E isso aí para 25. Agora, se você tem uma temperatura mais baixa, aqui, ó, 21, o que que acontece com esse calor sensível? Ele aumenta para 75, tá? Em compensação, a pessoa transpira menos, e aí o calor latente que estava em 38 cai para 24, tá vendo? A soma sempre 100. Então, a temperatura influencia tanto no calor sensível quanto no calor latente, assim como a atividade física da pessoa. Se a pessoa tiver em exercício físico moderado, né? Lembra daquele 25 graus em que você tinha 62 de calor sensível? Passou para 64, quase que não aumentou, natural, porque o fato da pessoa estar fazendo exercícios fisicamente, né? Não faz a temperatura corporal aumentar, tá? Então, tem um ganho de calor sensível muito pequeno, tá? Agora, calor latente, não, aqui, ó. O 38 virou 101, a pessoa transpira mais. E é claro que a soma 64 com 101 já deu 166. Ah, mas, professor, você não tinha falado que era 100 quilocaloria por hora? 100 quilocaloria por hora se for é, sem atividade física. Com atividade física, repara que foi para 166, tá bom? Então, são duas coisas basicamente que interferem, né? Atividade física das pessoas no ambiente que você está fazendo o projeto de climatização e a temperatura que o ar ambiente se encontra, tá? A tabela também está dando esses valores em BTU por hora, mas não vamos preocupar muito com BTU por hora, vamos ficar mais em quilocaloria por hora, tá bom? É, uma coisa que não foi considerada nessa tabela foi assim. E se a pessoa é homem, um adulto, sexo masculino, um tamanho médio, né? Nem baixo demais, nem alto demais, um tamanho médio, né? Como eu tenho 1,75 m, então não sou nem alto nem baixo, vamos dizer assim, né? E se for mulher? E se for criança, né? Como é que faz? Bom, aí tem uma tabela melhor ainda. Essa tabela está na norma brasileira, né, que tem disponível na biblioteca da UFMG. E eu peguei lá na norma brasileira a tabela C1, taxas típicas de calor liberado por pessoas. Então, por exemplo, né, aqui, se a gente pensar aqui nesse primeiro caso aqui, sentado em um teatro, tá? É, e durante o dia, né, teatro matinê, não teatro de noite, isso tem alguma influência, porque a própria temperatura do ambiente pode mudar um pouquinho. Olha, para um homem adulto, 115, tá? 115, está um pouco perto daquele 100 que a gente tinha falado, né? Se bem que lá era 100, quilocaloria por hora, né? Lembra lá, voltando aqui para trás um pouquinho, ó, 100 quilocaloria por hora, e que dá 175 watts. Na verdade, não está tão perto não, né? Porque quando a gente chega aqui, ó, em vez de 175, deu 115, né? 115. Aqui é uma tabela mais moderna, então você pode confiar muito mais nela, tá? Essas duas que eu apresentei anteriormente, elas são tabelas mais antigas. Posso fazer o projeto de climatização do final do curso baseado nelas? Pode, perfeitamente, não tem problema não. O importante é saber o que está fazendo. Agora, se você tiver realmente um projeto de mais responsabilidade, um projeto de verdade, né,
que uma empresa foi contratada para fazer o projeto, é melhor usar, não, a brasileira, é claro. Então, pessoa aqui sentada no teatro seria 115. Repara que se a pessoa está assim, num escritório com atividade moderada, já é 140, já está mais perto daquele 170 que eu falei. Mas vamos voltar para esse exemplo aqui do 115. E esse 115 aqui, o que é esse 95? Ajustado, está menor. Então, está vendo que tem um índice A aqui? Vamos ver o que é esse índice A? Então, eu tenho que virar a página. Isso aqui é a continuação da tabela. E repara que está escrito aqui A. Vamos ler junto? Está pequeno, né? Eu vou ler. Ó. O valor do calor ajustado é baseado numa porcentagem normal de homens, mulheres e crianças. Está vendo? Então, é como se você tirasse uma média de homens, mulheres e crianças. Mas e se você quiser saber realmente o valor separado? Vamos supor, você está fazendo climatização de uma sala de aula que tem crianças, então você tem que realmente pegar crianças. Como é que faz? Veja bem, está escrito aqui que você pega. Vamos ler aqui, ó. É, o calor liberado por uma mulher adulta é aproximadamente 85% do liberado por um homem. E o calor liberado pela criança, 75% do liberado pelo homem adulto. Então, é um teatro, um matinê, mas só tem criança, é uma peça infantil que está sendo passada. Então, você vai pegar esse 115, que é o do homem adulto, e pegar 75% dele, tá bom? Agora, quanto que vai ser de calor latente e de sensível? Bom, tá vendo esse 65 e esse 30? Essa soma dá um 95, não é mesmo? Então, o sensível e o latente aqui está baseado no ajustado. 65 eu fiz a conta, é 68% de 95. Logo, 30% é 32% de 95, aproximadamente. Eu já fiz essa conta, aproximadamente é isso. Então, você vai pegar. Como é que você vai fazer se for criança? Você pega 75% do 115 e depois você pega 68% para virar calor sensível e 32% para virar calor latente. É simples desse jeito, tá bom? E se fosse considerando mulheres, você teria que pegar esse valor aqui, ó, 85, 80% desse valor. É 80? Até esqueci. É 85, perdão. E criança é 75, tá? Eu acho que eu andei falando aí 80 e 75, mas é 85% desse valor se for mulher e 75% se for homem, tá? E depois, para dividir em calor sensível e latente, você pega 62% para sensível, 32% para calor latente. Por quê? Porque 65 é 32% desse 95 e 30 é 68% do 95 e o 30 é 32% do 95, tá bom? Essa tabela aqui também tem uma coisa sobre trabalho sedentário em restaurante, né? Trabalho sedentário em restaurante. É o garçom, trabalho sedentário, e as pessoas, porque as pessoas se movimentam muito. Não é uma coisa tão passiva, você está partindo um bife, né? Você está mastigando, então o seu metabolismo não está assim, metabolismo basal, ele está um pouquinho mais acelerado. Então você tem essas cargas térmicas. Aqui tem um B. O que é esse B? Vamos ver? Olha aqui, está escrito que B, o ganho de calor ajustado está com 18 watts para um prato de comida individual, sendo que metade é calor sensível, 9 watts, e metade é calor latente. Então, assim, você está vendo esse 145? É de um adulto, homem. Mas o que é o 160? É se você considerar que tem um prato de comida na frente dele. O prato de comida normalmente é um prato quente, que está liberando calor sensível, mas também tem muita água ali, saindo fumaça do prato, evaporação. Então, ele até fala que seria 18 meio a meio. Se você somar 145 com 18, acho que vai dar 163 e não 160. Por que que está 160? Porque toda essa tabela aqui, ela foi ajustada com uma precisão de 5. Você está vendo que tudo aí ou termina em 5 ou termina em zero, você está vendo? Então,
145 com 18, que deu 163, arredondou para o valor mais baixo, que é o 163, tá bom? Aliás, isso está sendo falado aqui, ó. Olha essa nota 2 aqui, ó. Os valores são arredondados em 5 watts. Sempre você acha um valor, né? Foi feito lá o experimento, né? Quando essa norma foi construída, e se deu um número que não foi múltiplo de 5, né? Deu, por exemplo, 473, aí se arredonda para o valor mais baixo, 470, tá? Mas se o valor tivesse dado 467, arredondaria para o valor mais alto, 470 também, tá bom? Tem aqui um C aqui, tá vendo? Ó, jogando boliche, aí tá aqui falando que jogando boliche é considerando uma pessoa que está lá na cancha de boliche realmente jogando e as demais sentadas. Isso eu não vou nem entrar em detalhes porque é uma carga térmica assim menos usual para a gente, né? Essa nota um é importante, olha, todos os valores da tabela foram baseadas numa temperatura ambiente de 24 graus Celsius. E a temperatura de, de 24 graus Celsius. E, e que se tiver uma temperatura ambiente, e por uma temperatura ambiente, quer ver? Valores baseados em temperatura de bulbo seco ambiente de 24 graus Celsius, tá? E para uma temperatura de bulbo seco ambiente de 27, o calor total permanece o mesmo, porém o calor sensível deve ser reduzido de aproximadamente 20% e o calor latente aumentado, evidentemente, do que está faltando, tá? E para uma temperatura, aqui foi repetido, tá? Repetiu isso aqui, ó. Foi um erro, né? Agora, se for para uma temperatura de 21 graus Celsius, aí o calor total também permanece o mesmo, porém, o calor sensível deve ser aumentado em aproximadamente 20% e o que sobrar, né, o valor correspondente que sobrar vai ser o calor latente sendo reduzido. Então, aqui, embora essa tabela foi feita toda para 24 graus Celsius, você tem aí também ela para 27 e para 21, que está ótimo, né? Entre 21 e 27 é exatamente a região que a gente climatiza. Bom, gente, então nós já temos aqui 22 minutos de aula, caminhando para 23, e eu estou terminando aqui esse problema de carga térmica de metabolismo. Aqui eu coloquei para vocês uma fórmula básica para calcular metabolismo das pessoas quando elas estão dentro de carro, tá? E que isso aí vale também para ambientes confinados, como cabines de tradução, salas de controle de som, tá? Então, o que que é a carga térmica? Bom, você vai pegar esse MI aqui, tá? 55 watts por metro quadrado, que é o fluxo metabólico de um passageiro, tá? E, 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 e você vai pegar 85 watts por metro quadrado, então é maior. Se for o motorista, tá? Que o motorista ele tá ali, passa marcha e mais do que isso, a concentração dele leva a um metabolismo um pouco diferente, tá? Agora, o que que é esse SI, que é muito importante? É a área corporal, o SI, tá? É a área corporal, aqui, ó, que a carga térmica, SI é a área corporal. E esse SI, você vai calcular por essa fórmula aqui, tá vendo? O SI. E o W e o H são a massa da pessoa em quilo e a altura da pessoa em metro, tá? E via de regra, as parcelas de calor sensível e latente vão ser consideradas desse jeito, 70% e 30%, tá bom? Então, isso aí fecha bem a coisa. Acho que ninguém vai fazer um projeto em que vai estar envolvido essa situação. Vocês vão fazer projeto de ambientes mais padrões, como uma sala de aula, um teatro. Teatro não, vocês vão entender por que mais para frente, quando você tem muita carga de calor de metabolismo, né? Teatro, essas coisas assim, o projeto é um pouco complicado. Então, vocês não vão fazer de teatro, não. Mas uma sala de aula pode, um escritório, coisas desse tipo. Muito bem.
Carga de iluminação é muito fácil. Carga de iluminação é o seguinte: se for lâmpada, simplesmente o que é a carga de iluminação? Você vai pegar a potência da lâmpada, a potência da fonte. E se for lâmpada fluorescente, que ainda existe lâmpada fluorescente, né? Você tem que aumentar em 20%, porque a lâmpada fluorescente ela precisa de um reator, né? Você tem aquelas calhas, né? E na ponta da calha, onde é colocado aquela lâmpada cilíndrica, você tem um reator que faz a lâmpada funcionar. Aquele reator esquenta muito. Todas as lâmpadas das salas de aula da escola de engenharia estão sendo ou já foram substituídas por lâmpadas LEDs. A gente manteve a mesma calha, tiramos da lâmpada fluorescente, colocamos lâmpada LED e tiramos o reator de lá, tá? Essa tabela é muito antiga, mas ela vai servir de padrão para a gente, né? Imagina que você vai fazer o projeto de um restaurante, tá? É, E que você vai ter lâmpadas incandescentes no restaurante, coisa que nem existe mais. Ok. Aí a potência dissipada vai ser essa, 25 watts por metro quadrado. Você tem quanto que vale a área do restaurante. Então, você sabe quantos watts que você tem que colocar por metro quadrado. Bom, mas aí você vai falar, ah, professor, mas eu não vou colocar lâmpada incandescente, eu vou colocar lâmpada LED. Nem fluorescente eu vou colocar, eu quero colocar LED. Aí como é que eu faço? Bom, imagina que é um restaurante e que a área é de 100 metros quadrados, tá bom? Cada metro quadrado, 25 vezes 100, 2.500 watts. Essa que é a potência. Bom, aí isso para lâmpada incandescente. Mas se você substituir a lâmpada incandescente pela LED, você tem que dividir por 6,5. Aqui, ó, 20 dividido por 6,5 vai dar 3, via de regra, tá? Aqui tem uma tabelinha falando, se for uma lâmpada incandescente de 20, a lâmpada LED correspondente vai ser 3. Se for 80, a lâmpada LED correspondente vai ser 12, tá? Então você consegue, mesmo tendo encontrado a iluminação com lâmpadas incandescentes, usando aquela tabela mais antiga que eu coloquei para vocês, você consegue saber qual que é a potência que vai ter de lâmpada LED, que é isso que você vai usar, claro. Agora, sei lá, né? Vai para o restaurante, é lâmpada incandescente, o pessoal ainda não trocou aquilo, né? Mas acho que cabe a você, como projetista, falar com o dono do restaurante, olha, vamos fazer o projeto para climatizar esse restaurante, mas você vai tirar todas as lâmpadas incandescentes e trocar por LEDs, evidentemente. Tá bom? Então é muito simples, tá? Mais uma vez eu fiz aquilo, né? Eu fui para a última página. Então deixa eu voltar para a primeira página, lâmpadas, e agora carga térmica de outros equipamentos. Eu tirei isso tudo da norma, tá, gente? Se você quiser mais informações, vai na norma, que está disponível na biblioteca. Você tem, na forma de digital, todas as normas lá. Então, se for cafeteira, se for monitor de 20 polegadas, se for micro-ondas, se for data show, você tem aí as potências médias, né? Não vou ficar lendo isso porque é muito simples, tá? Aqui eu coloquei até um escritório como um todo, né? Então eu coloquei a potência do monitor, da impressora, o frigobar também, né? E quanto que seria a torre. Então isso aí é uma questão de consultar a norma, tá? Você tem lá vários equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos que vocês conseguem pegar a potência com facilidade. Aí eu dei alguns exemplos. Motor é uma coisa interessante. O calor do motor de um ar-condicionado. Isso aqui é o ventilador do ar-condicionado que está pegando ar de sucção aqui, ou aqui por cima, não sei muito bem onde é que é, e tá, vamos imaginar que ele pegou por debaixo, é um ventilador centrífugo, tá? E depois que ele pegou isso aqui, ele descarregou aqui. Acho que até o contrário, aqui que é a admissão, aí ele vai rodar aqui dentro e vai sair aqui. Aqui está faltando os dutos
levando esse ar climatizado para o ambiente onde vai haver a climatização. Esse ventilador está do lado de fora, está em cima da laje do prédio, então você não vai considerar a carga térmica desse motor. Mas se for um motor, por exemplo, desse elevador panorâmico aqui de um, de um prédio que tem um conjunto de escritórios aqui, aparentemente, o motor desse elevador vai estar dentro do ambiente. Então, você tem que considerar, tá? Então, o calor do motor do ventilador do ar de insuflamento na primeira foto não conta na carga térmica, mas o calor do motor do elevador na segunda foto, sim, porque ele está inserido no ambiente climatizado. E o que que você faz com carga térmica de motor? Qual vai ser a carga térmica? Olha aqui, ó. Depende da potência do elevador, do motor. Quanto maior a potência, mais eficiência o motor tem, mais ele transforma energia elétrica em energia cinética para rodar e menos calor é liberado, né? Porque o motor é muito eficiente. Então, se for um motor até de 1/4 de HP, ele tem uma baixa eficiência, por isso ele vai liberar uma carga de 1.235 watts para cada HP, tá bom? Então, imagina que é um motor de 1 HP, né? 1/4 de HP, 1/4 igual aqui, exatamente 1/4. Então, você vai multiplicar esse número por 1/4. Vai dividir 1.231 por 4, vai ser uma carga térmica aproximadamente de 300 watts. Quando a potência é maior do que 20 HP, aí você vai pegar a quantidade de HP e multiplicar por 850, que é um número muito menor. Aqui embaixo eu estou dando uma fórmula bem assim simplificada, tá? Motores de até 2 HP, você multiplica a quantidade de HP por 1.055 watts. E se for acima de 2 HP, você multiplica por 879. Acho melhor usar essa tabela, né? Fica mais preciso. Caso vocês tenham motores no ambiente em que vocês estão climatizando, tá? Ô, gente, agora tem 32 minutos de aula, ainda está um tempo razoável, né? Então, eu vou continuar a aula até 1 hora de aula, 50 minutos de aula. Eu acho que não vale a pena a gente dividir a aula em duas partes, não, tá? Então, é a última carga térmica aqui, na verdade, de ventilação. Ela é um pouco mais complexa. A gente, inclusive, teve oportunidade de falar um pouquinho dela naquela aula de apresentação. Lembram? Olha, isso aqui, aonde o mouse está passando, é o perímetro do ambiente que você está climatizando. Isso aqui, tá? Agora, esse quadradinho que está aqui é onde você tem o equipamento de ar-condicionado. Você tem aqui várias vazões de ar. Essa daqui é a chamada vazão do ar de insuflamento, que eu vou chamar de AI, tá bom? AI. Na verdade, a vazão eu vou chamar de Q índice AI, Qzão. Qzão vai ser vazão. E Qzim vai ser taxa de calor da carga térmica, tá bom? Por que que eu estou usando Qzão para vazão? Vazão volumétrica, metro cúbico por hora, por exemplo, por causa da mecânica dos fluidos. Vocês lembram que lá o Qzão era velocidade vezes área? Velocidade média do fluido dentro de um duto vezes a área transversal do duto. Isso é a vazão volumétrica, tá? Então você tem essa vazão aqui do ar de insuflamento. É um ar frio. Por que que ele é frio? Porque ele passou pelo equipamento de climatização. Ele passou pela bobina de resfriamento. Então ele é insuflado frio. O que acontece com esse ar? Ele não é jogado fora. A maior parte dele retorna. Por exemplo, você insufla 100 metro cúbico por hora e 80 metros cúbicos por hora vai retornar para o equipamento. Esse 100 metro cúbico por hora, que é a vazão do ar de insuflamento, ele é insuflado numa temperatura baixa, tipo assim 10 graus Celsius, porque passou pela bobina de resfriamento. Mas quando ele entra em contato com o ambiente, ele ganha carga térmica, evidentemente. Carga térmica que veio por condução pelas paredes, carga térmica do metabolismo das pessoas, carga térmica das lâmpadas, carga térmica
eletrônicos que tem no ambiente, e ele fica aqui dentro na temperatura de set point, por exemplo, 25 graus Celsius, que é uma temperatura razoavelmente agradável, você se sente confortável num ambiente assim. Desses 100, digamos, 80 metros cúbicos por hora volta, e o resto, os outros 20, são jogados fora, tá? Através de frestas naturais que existem, frestas nas janelas, principalmente, frestas em portas que comunicam o recinto climatizado com, por exemplo, um corredor do prédio que não está climatizado, né? Então, esses 20 que não retornaram são jogados fora. Esses 20 metros cúbicos por hora que são jogados fora, esses são jogados fora a 25 graus, e esse ar de retorno também está a 25 graus, tá? Bom, evidentemente que vai começar a faltar ar dentro do ambiente, você concorda? Você está insuflando 100, mas está jogando para fora 80, se esse ar de retorno volta, é insuflado de novo, mas uma parte dele é jogada fora, vai faltar ar. Então você tem que ter o ar de renovação, o ar externo, o ar de ventilação, que eu chamei de AE. Podia ter chamado de AV, né? Ar de ventilação, mas chamei de AE, ar externo, tá? Ele tem o mesmo valor do ar através das frestas e o ar de exaustão aqui, tá? Ó. Ele tem o mesmo valor, tá? Então, se a gente está jogando fora 20 metros cúbicos por hora, a gente tem que estar renovando 20 metros cúbicos por hora. Por que que está de vermelho? Porque é o ar quente, que está, por exemplo, a 35 graus vindo de fora. Esse por que que está de azul? Porque é frio, tipo, tipo 10 graus Celsius, que é a temperatura de ar de insuflamento. E esses que estão em verde é a temperatura do ar dentro do recinto climatizado depois que ganhou carga térmica. Você tem o balanço de energia, balanço de massa no equipamento de ar-condicionado, então não tem duas vazões entrando, o ar externo e o ar de retorno, e não tem uma saindo, então a soma do que entra é igual à soma do que sai. O que que é a soma do que entra? Vazão do ar externo mais vazão do ar de retorno. Igual. O que que é a soma do que sai? Só tem uma coisa saindo. É a vazão do ar de insuflamento. Tá? Agora, no recinto propriamente dito, você tem a vazão que entra, que é esse vazão do ar de insuflamento, e o que que sai? Sai o ar através de frestas e o ar de exaustão, esses dois, tá bom? E tem também uma coisa que sai desse recinto e volta para o equipamento de climatização, que é o ar de retorno, tá? Esse AR aqui, cuidado para não achar que é ar. O primeiro A é ar, o segundo letra, que é o R, é retorno, ar de retorno. Olha, igual eu falei para vocês, o balanço no recinto é para você ter um ar externo, a vazão do ar externo, igual à vazão que sai pelas frestas e por exaustão. Exaustão, como assim? Pode ter um, um, uma abertura numa parede externa, um ventilador tirando o ar dali e jogando para fora. Porque às vezes você tem tão poucas frestas, o ambiente ele é tão selado, ele é tão bem vedado, que você tem que fabricar exaustão. Você tem que abrir passagens para o ar sair. Então, se isso acontecer, se o ar externo for maior do que o ar das frestas e o ar que sai pelos exaustores, você tem que criar mais aberturas. Você não vai criar frestas, você não vai chegar numa janela que está muito bem vedada e alterar isso. Nem tem jeito de fazer, e se fizesse seria um contrassenso. Você tem que, numa parede, de fato, fazer uma abertura e colocar ali uma ventilação, tá bom? É, Por exemplo, né, num caso como esse aqui, ó, num laboratório de química, você tem que ter um ar de exaustão muito grande aqui, ó, no caso aqui é por causa dessa capela, né? Mas
Mas mesmo que não fosse assim, mesmo que não fosse um laboratório de química, né? Mesmo que não tivesse esse ar de exaustão natural, que você pode ter também em restaurantes, você faz também exaustões assim não tão intuitivas na parede, tá? Aqui é outro exemplo de ar de exaustão, né? Ah, deixa eu voltar no slide esse aqui para falar para vocês uma coisa. Esse ar externo tem a ver com o conforto, o bem-estar das pessoas. Você sempre tem que ter um ar externo. Você tem que renovar. Por que que você tem que renovar? Porque o ar lá dentro vai ficando contaminado também. Contaminado por CO2, porque quando você respira, você usa oxigênio que você aspira. Você tem dentro do pulmão, nas células, né? Não vou entrar nessa parte de biologia mesmo, porque eu não sei, em que a glicose, né, que a gente tem no corpo é o combustível que, com o oxigênio, produz a energia, né? Energia essa que a gente usa para movimentar o corpo, para abrir os braços, para andar, etc. e tal. E o que que é eliminado? Eliminado CO2, vapor de água, né? Que são produtos típicos da combustão. E esse CO2 é uma coisa que vai ocupando o lugar do ar. Então, você tem que renovar. Você tem que jogar o ar, a mesma quantidade de ar externo que entra, você tem que jogar fora. Split são tipos de climatizadores muito usados quando você tem uma sala só, com ambientes menores. Não é o projeto que vocês vão fazer um projeto de ar central. Quando a gente chegar na segunda parte do curso, vocês vão entender melhor, mas o split, ele não tem ar de renovação. Você tem lá o evaporador, que é a bobina de resfriamento, dentro do próprio ambiente climatizado, e ali você não tem renovação, tá bom? Mas normalmente, claro, num projeto maior, você tem o ar de renovação. Isso tem a ver com conforto, tem a ver com tipo de ambiente. É restaurante, é sala de aula. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma tabela. Agora, esse ar de fresta, como o nome diz, ele tem a ver com as frestas. Essa tabela é muito boa. Ela fala o seguinte: olha, aqui, vou pensar assim, ó, você tem uma janela. Você tem janelas ou portas em uma parede. Então você tem aqui, ó, uma troca por hora. Todo aquele volume do ambiente que você sabe calcular, né? O ambiente é como se fosse um grande paralelepípedo, em princípio, né? Então, A vezes B vezes C, né? Base, enfim, a área do chão vezes o pé direito vezes a altura é o volume. Isso, tudo ocupado por ar. Despreza as pessoas e os móveis que estão lá dentro, considera que isso tudo é o volume. Você tem esse volume por hora trocado, tá? Se não tiver nenhuma janela ou porta para o exterior, que aqui é sempre por exterior, tá? Quer dizer, os outros não, mas se não tiver nenhuma janela ou porta para o exterior, vai ser pelo menos uma porta para o interior você vai ter, porque senão você não entra nesse ambiente. Então é 3 quartos de troca por hora. E assim por diante, né? Lojas é duas trocas por hora, porque toda hora entra e sai gente pela porta. Um exemplo, olha, você tem um escritório de volume 100 metros cúbicos, tá bom? E com janelas em uma parede externa, né? Ok. Então, qual que vai ser a vazão de fresta? De fresta. Então, a vazão de fresta aqui eu coloquei QAF, mas eu podia ter colocado, eu coloquei AF só. Eu não sei se vai dar, se eu vou conseguir aqui, mas talvez fosse melhor colocar assim, ó, QAF, que isso aqui é a vazão. Então seria melhor colocar QAF. Tô fazendo aqui um conserto, tá bom? Então você pega o fator da tabela. Qual que é o fator da tabela? O fator da tabela é esse, ó, uma troca por hora, tá? Uma troca por hora, porque só em uma parede que tem isso. E multiplica pelo volume do recinto, que é 100 metros cúbicos, que deu esse 100 metros cúbicos por hora. Deixa eu voltar para o modo apresentação.
Agora, imagina que nesse escritório tem 4 funcionários que trabalham nesse ambiente. Então, qual que vai ser a vazão de ar externo? Então, deixa eu tirar esse aqui, ó. Qual que vai ser a vazão de ar externo? Eu vou tirar esse aqui. Qual que é a vazão de ar externo recomendada? Então, vai ser essa daqui, ó. Que de ar externo. Vai ser esse número aqui, ó. Vai ser esse número aqui, ó. Vai ser esse número aqui. Que número que é esse? 25 metros cúbicos por hora por pessoa vezes as 4 pessoas. Isso deu 123 metros cúbicos por hora. De onde que veio esse número? Aí que é o tal do conforto, bem-estar. Veja o próximo slide. Então vamos ver o próximo slide? Aqui, ó. Se for um escritório, que é o nosso caso, está falando para a gente ter, e o ideal aqui, o preferível, seria uma vazão de 25 metro cúbico por hora por pessoa, tá? Pelo menos 17, mas 25 seria o ideal. Isso considerando que tem poucas pessoas fumando. Isso é a tabela antiga do livro do Hélio Credo. Ninguém fuma mais em sala de aula, ninguém fuma mais dentro de escritório, ninguém fuma mais dentro de avião, tá? Então aí talvez fosse melhor usar a tabela da norma. A tabela da norma vem depois, tá? Mas daqui a pouco eu falo na tabela da norma. Ela começa aqui, continua aqui e termina aqui, tá bom? Mas daqui a pouco eu falo na tabela da norma. Então, esse 25 veio desse slide ali, vezes o 4, então deu isso. Olha, como o Q do ar externo deu maior do que o Q de ar de fresta, aqui, ó, esse como a vazão do ar externo. Então, deixa eu colocar aqui Q do ar externo. Deu maior do que a vazão de fresta. Deixa eu colocar o índice aqui. O que aconteceu, não é? Você concorda que 123 não é maior do que 100? Então, implica o quê? Aberturas deverão ser criadas no espaço. Aberturas. Em geral, elas são redondas. Elas são na forma de um círculo, né? De uma abertura circular. E ali você coloca um ventilador axial. Normalmente você não põe um ventilador centrífugo ali, é muito. Um ventilador centrífugo é mais para o ar de insuflamento. Você põe um ventilador axial ali, de potência mais baixa, puxando o ar da sala e jogando para fora, enquanto teria que ser um ventilador projetado para 25, né? Não é a diferença que ar de fresta deu 100, não está faltando 25? Então você coloca um ventilador um exaustor, né, que vai promover uma vazão de dentro da sala para fora de 25 metros cúbicos por hora. Tá bom? Muito bem. Essa é uma tabela que eu acabei de mostrar para vocês do livro do Hélio Credo, mas aqui você tem uma tabela melhor, tá vendo? Você tem aqui a tabela da norma, aqui você tem o caso aqui de escritórios, né, com baixa densidade, no caso, né? Tem só 4 pessoas no escritório, então aí depende, você está querendo um nível um, nível 2 ou nível 3 de bem-estar, né? Então, se você está querendo um nível um que é mais top, você teria aqui uma vazão de 2,5 litros por segundo por pessoa, tá bom? 2,5 litros por segundo por pessoa, né? Mas se for, aliás, é o contrário, nível um é baixo. Se for nível 2 aí é mais renovação, 3,1. E se for nível 3 que é o preferível, vamos dizer assim, aí já é 3,8. O fato de ter o FP aqui e o FA aqui, deixo para vocês, tá? Depois vocês vão ver aqui o que isso está falando aqui direitinho, né? Igual teve lá naquela parte lá, né? Porque aqui tá
O FP é a fração do ar relacionada às pessoas, é o que interessa para a gente, né? Porque aí você multiplica pelo número de pessoas. E o FA é a fração do ar relacionada ao recinto. Às vezes você não tem um número de pessoas. Você sabe que é um escritório, você sabe qual é a área do escritório, né? Você sabe quantos metros quadrados que tem, mas você não sabe quantas pessoas que vão trabalhar. Então você usa esse FA, tá? Mas vamos pensar em FP, porque quando vocês forem fazer o projeto, vocês vão falar qual que é a ocupação, quantas pessoas que tem. Mesmo porque se você não souber quantas pessoas que tem, você não vai saber falar qual que é a carga de metabolismo. Tá bom, gente? Bom, quantas horas? 50 minutos de aula. Vamos continuar. Vamos continuar mais um pouquinho. Acho que eu vou acabar gravando uma aula com uma perna mais longa, tá? Uma perna mais longa. Fórmulas para calcular a carga térmica de ventilação. MCP delta T, M ponto aqui, né, de vazão mássica, CP delta T, temperatura do ar externo, temperatura do ar interno, se for calor sensível. E se for calor latente? Aí você mantém o mesmo M ponto, mas você vai trocar o CP pelo calor latente, que vem das tabelas de termodinâmica, e aí você tem que pegar a umidade absoluta do ambiente externo e a umidade absoluta do ambiente interno. Como é que você sabe esses valores, né? Olha, em geral, o ambiente interno, a gente fala, a temperatura vai ser 25 graus, e a umidade relativa 50%. É um valor que a bobina de resfriamento, mais ou menos, ela impõe, né? Essa umidade relativa de 50%. Mas além do termostato que controla a temperatura, você pode ter um umidostato também, entendeu? É, por enquanto, vocês imaginam o seguinte: a temperatura de set point dentro do recinto você impõe e a umidade relativa você impõe também. Como é que isso é controlado? Segunda parte do curso, depois que a gente fizer a prova dessa primeira parte que é carga térmica, a gente vai entrar na segunda parte, que é o projeto da rede de dutos, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse controle aí, tá? Como é que ele é feito. E do lado de fora? Do lado de fora, a cidade que você está, o ambiente está numa cidade que você está climatizando um ambiente que está numa cidade, por exemplo, Belo Horizonte. E você vai fazer a climatização para o verão, pleno verão. Qual que é a temperatura do ar em Belo Horizonte, qual que é a umidade relativa, umidade absoluta do ar num dia típico de verão? Isso é informado, tá? Você tem essa informação. Belo Horizonte é 32 graus Celsius, a temperatura média e a umidade do ar é por volta de 60%. Então você tem esses valores, umidade relativa, tá? Não vou ler isso que está aí não, porque tudo que eu falei eu já expliquei, tá? Agora, essa vazão aqui mássica é o produto da densidade do ar, que a gente pode usar sempre 1,2, tá? E vezes a vazão Q. Essa vazão Q a gente vai obter através dessas coisas que a gente tinha mostrado aqui, né? Ó, voltando aqui, ó. Ai, meu Deus, mais uma vez. Agora eu acho que é mais fácil. Eu fui de novo lá para o fim, gente. Eu acho que é mais fácil eu voltar aqui assim, ó. Pronto, cheguei. Tá vendo essas vazões? Quando a gente vai fazendo o projeto, essas vazões vão aparecer, tá? Vazão de suflamento, vazão de ar externo, elas vão aparecer. Daqui a pouco a gente vai fazer um problema em que elas vão ser dadas. E aí, se você pegar essa vazão volumétrica e multiplicar pela densidade do ar, você tem a vazão mássica, né? O HLV, nós vamos usar 583, tá? Quilocaloria por quilo, considerando que a pressão de vapor no ar é 3 quilopascais. A pressão atmosférica é por volta, digamos, de 100 kPa. E quem faz essa pressão? Quase toda é feita pelo ar, mas um pouquinho é feito pelo vapor de água que está presente na atmosfera, claro. O ar é ar úmido. E é mais ou menos 3 kPa. Belo Horizonte, a pressão atmosférica é 91, 92 quilopascais, tá? E desse valor aí é mais ou menos assim, 3 quilopascais é a pressão feita pelo vapor de água e 89 quilopascais é feita pelo ar propriamente dito,
Aí, quando você entra na tabela, você acha 583 quilocaloria por quilo para o calor latente. O CP 0,24 quilocaloria por quilograma grau Celsius ou Kelvin, tanto faz, tá? Então, esses valores aqui, ó, CP, HLV e Rho, pode usar esses valores que estão aí embaixo, funcionam muito bem, tá? Formulário básico de ar úmido, é o que eu acabei de falar, a pressão do ar mais a pressão de vapor é a pressão total. PV igual a MRT, tanto para o vapor de água quanto para o ar, tá? Sendo que esse aqui é a constante do vapor de água e essa é a constante de gás ideal do ar. Umidade relativa, essa fórmula aqui, massa de vapor dividido pela massa de vapor máxima que o ar abriga, e a umidade absoluta é a massa de vapor que está no ar dividido pela massa de ar, né? Eu já tinha explicado essa forma para vocês no curso de apresentação, tá? Então, não vou explicar de novo, tá? Porque quem tiver alguma dúvida aí, vai lá naquela aula de apresentação, que lá eu expliquei um pouco mais de detalhamento. Eu até falei que agora que eu ia explicar mais, mas lá eu já expliquei tão bem que eu acho que não preciso de explicar isso de novo. No mais, para quem não fez ainda termodinâmica, vale a pena ir no livro de termodinâmica e fazer uma recordação disso, tá bom? Outra coisa importante é que se você tiver a carta psicrométrica, essa daí, por exemplo, carta psicrométrica ao nível do mar, tá? Essa aqui é o nível do mar, pressão de 101,3 kPa, 1 atm. E se você tiver duas outras propriedades, como por exemplo a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, você consegue achar na carta quanto que vale, por exemplo, a umidade relativa, quanto que vale a umidade absoluta, né? São esses números aqui que, se você procurar nessa carta, você vai achar. Se não, vejamos aqui, ó, 25 graus Celsius, a temperatura de bulbo seco. Aí você sobe aqui. Tem até uma flechinha aqui, tá vendo? Aqui, esse 10, esse 15, esse 20, etc., é a temperatura de bulbo úmido, que aí o 18 está aqui, ó. Aqui é 15, 16, 17, 18. Aí você vem na diagonal. Achou esse ponto. O que é esse ponto? O estado do ar úmido. Então, se você vem para cá, que é a saída, você vai achar uma umidade absoluta de 10 gramas de vapor para cada quilo de ar seco. Tá bom? Essa é uma carta psicométrica de refrigeração do fabricante Valco. Tá? Nós vamos mexer muito com ela na semana que vem. Semana que vem vai ser uma aula para a gente calcular a vazão de insuflamento. Bom, usando o ES, você acha esses mesmos valores, tá? Aquele 10 está aqui, ó. Aquele 10 está aqui, né? E a umidade relativa deu 50. Eu não olhei lá não, mas verdade que tá vendo 50 aqui, ó? Esse ponto aqui está passando bem, pouquinho mais, né? Esse aqui é o 50, tá vendo? Então, um pouquinho fora, né? E de fato, quando você usa o ES, deu 50,67. A importância do ES, sabe qual que é? É que se você está fazendo um projeto para Belo Horizonte, você não pode colocar 101,3, você teria que colocar 92 kPa, por exemplo, que é uma boa pressão atmosférica para a nossa cidade, tá bom? A carta psicométrica ela é restrita para o nível do mar. Olha só que programinha é esse mais simples. Eu nem vou mandar ele para vocês, tá? Nem preciso mandar esse programa para vocês. Bom, um exemplo para fechar a aula. Exemplo um. Eu acho que esse exemplo aqui é o exemplo final mesmo aqui. Você tem uma sala de aula que tem quantas pessoas aqui, ó, quantas carteiras? Aqui tem 4, mas tem 3 fileiras, né? Então 12, mais o professor, 13. Então, ocupação, 13 pessoas. Tá? Vamos pensar adultos. O volume da sala é 7 vezes 7, e aqui tem uma altura de 3 metros, então a gente tem 150, aproximadamente 150. Na verdade, seria 7 vezes 7, 49.
49 vezes 3, né? Acho que daria 147 metros quadrados. Eu arredondei para 150. Temperatura externa e umidade relativa externa, isso aqui é típico de Belo Horizonte, ó, 32,70%. E essa é a temperatura interna e a umidade relativa interna, tá? 25 graus Celsius e 55% de umidade relativa. Eu pedi a carga térmica de ventilação. Bom, primeiro, a gente tem um ambiente com janelas e portas em duas paredes. Veja bem, você tem janela nessa parede, que inclusive é uma parede externa, você tem porta numa parede interna. Então, como são duas paredes com portas e ou janelas, então é uma troca e meia. Então, eu pego o volume da sala, multiplico por 1,5 e achei 225. Essa é a perda por frestas. Será que vai precisar de exaustão? Vamos ver. Da tabela 3.5, é aquela tabela mais antiga do Hélio Creder, para uma sala de aula, 40 metro cúbico por hora por pessoa. Vamos ver lá a tabela aqui, ó. Estou voltando. Cheguei na tabela aqui, ó. 40, sala de aula. Peguei 40. Peguei o mínimo, 40. Tá bom? E aí, quando você vem aqui e multiplica 40 pelo número de pessoas, que são 18 pessoas, né, você vai achar a vazão. Mas esse valor aqui está um valor muito alto, sabe? 40 metros cúbicos, porque quando a gente vai na tabela da norma, deu 5 litros por segundo, que deu 18 metros cúbicos por hora por pessoa. Se não, vejamos, aonde que eu tirei esse 5 aqui, ó. Esse 5 veio daqui, ó. Veio daqui, sala de aula, 5. Tudo bem, eu podia ter feito uma climatização mais, com bem-estar maior, 7,5, mas como aqui eu usei o valor menor, que foi o 40, né? Aqui também eu vou usar o valor menor, que é o 2,5, tá bom? Aí, nossa, entrou um besurro aqui no, onde eu estou gravando, gente. Se aparecer um zumbido, vocês não preocupam, não. Ele tá. Eu estou tendo que. Ah, foi embora lá para o quintal. Eu estava tendo que me debater aqui com ele. Muito bem. Então, 40, e esse deu 18. Eu vou ficar com 18, tá mais razoável, é uma tabela mais moderna da norma. E aí, quando multipliquei pelo número de pessoas, 234. Olha, 234 para 225 foi quase que a mesma coisa. Foi um ar é, de exaustão. Aqui, ó. Aqui é aquele negócio, né? Aqui eu estou colocando ar de exaustão, mas é sempre bom colocar que isso aqui, na verdade, é Q do ar de exaustão, tá? Eu vou até colocar aqui o índice assim, ó. É uma coisa que eu estou fazendo aqui agora, né? Como esse valor aqui é só de 9, a gente pode falar que a vazão do ar externo é esse 234 aqui, tá bom? Isso aqui, inclusive, ó, é melhor não falar externo, não, colocar assim, ó, AE, né? Foi o nome que a gente escolheu aqui, né? AE, tá bom? AE. E aqui também eu vou colocar AE, quer ver, ó? Aqui também, ó, eu vou colocar esse aqui assim, ó. Agora, esse aqui é o quê? É o quê? O que que eu coloco aqui, gente? AF, né? Porque não é a vazão do ar de fresta. Eu só tenho que andar com isso um pouquinho para lá, né? Deixa eu voltar para o modo apresentação. Mas antes, deixa eu salvar. Vou salvar, tá? E aqui eu vou voltar para o modo apresentação. Então, é isso, gente. Que assim calcula. Agora, a gente tem tudo. A gente tem 234 aqui, ó, sendo que está entrando, esse 234, e
E essa vazão que vai interessar para a gente, para fazer as contas, tá bom? Aqui vai ser zero, zero, tá? E a verdade é que, como o ambiente aqui é um ambiente pressurizado, esse valor aqui vai acabar aumentando para 234. Porque, como você está insuflando 234, mesmo que não tenha fresta suficiente para sair 234, qual que é a tendência? O ambiente lá dentro fica um pouco mais pressurizado. E aí as frestas se adaptam, tá? Elas se adaptam, né? Eu até escrevi isso, né? Que esse valor aqui é muito baixo. Então, se você não criar aberturas, a pressão interna vai aumentar e a vazão de fresta acaba aumentando. E agora, para fechar, como é que calcula a carga térmica de calor sensível aqui embaixo? Como é que a gente fez esse Q ou CP vezes isso? Aqui é fácil, né? O Q é 234, quanto que é o ρ vezes o CP? Aqui eu já coloquei o ρ vezes o CP. Se você pegar o ρ, que é 1,2, o CP, que é 0,24, o ρ vezes o CP dá 0,288. Então deu 472. Agora aqui é um pouquinho mais enrolado, né? Como é que você calcula isso? Bom, o HLV vai ser o 538 quilocaloria por quilograma. O Q é o 234, o ρ 1,2. Agora, o que é essa umidade aqui, externa e interna absoluta? Aí, gente, eu fui na tabela e com a temperatura do ar interno e a umidade relativa do ar interno, eu achei a umidade absoluta, tá? Lá está em gramas por vapor de quilo de ar, mas aí eu divido por mil que eu acho em quilogramas. Idem para o ar externo. Não deu a temperatura do ar externo e a umidade relativa? Aqui, ó. No próximo slide, eu vou mostrar essas coisas, inclusive o programa ES que fez essa conta. Em azul, em vermelho primeiro, é o ar externo. Temperatura de 32, umidade relativa de 70, e eu achei 21 grama de vapor, tá vendo aqui o 21, ó, grama de vapor por quilo de ar seco. Então, esse 0,021. Agora, o 0,011, de onde que ele veio? Ele veio daqui, ó. Tá vendo? O 11 aqui, ó. Aí é o 25 com a umidade relativa de 55, que está entre os 50 e os 60. Aí deu 11. Muito fácil, né? Agora, aí se a gente estivesse fazendo não para o nível do mar, né? Se a gente estivesse considerando igual Belo Horizonte, como é que faria? É ES, tá? Aqui eu pus aquela tabela em que para 3 kPa, aqui é a tabela de água saturada, entrada em pressão, e para 3 kPa, olha quanto que vale o HLV. Deu esse número aqui, ó. E quando eu divido 4,18, deu 585. O L-Creder usa 583, 583, 585, tá bom, tá? Aqui é o programa ES. E que se você quisesse, em vez de colocar 101, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, colocar outro valor, tudo bem, ele ia calcular do mesmo jeito, tá? Deixo para vocês analisarem esse programa ES aí, tá? Achei exatamente os mesmos números que eu tinha achado para calor sensível, para calor latente, e a soma é a taxa, a carga térmica total. Bom, gente, fomos até o fim, né? Agora eu tenho 1 hora e 10 minutos, quer dizer, está longe de dar 2 aulas seguidas, então acho que não foi bom, foi uma boa estratégia não ter dividido em duas partes, tá? Exercício 8 está pedindo para calcular a carga térmica de calor latente sensível numa ala de um restaurante com 12 pessoas, clientes mais garçons. E aí eu acho que eu fiz esse problema, esse gabarito aí está baseado na tabela do Hélio Creder, aquela tabela mais simples, tá bom? O exercício número 12, perdão, número 9, eu peço para você retomar o exercício anterior e para fazer no ES os dois, tá? E para você calcular a carga térmica de iluminação, né? Sabendo que a área toda é de 50 metros quadrados,
e a carga térmica de metabolismo, que é muito fácil também, né? Aí realmente eu acho que eu usei as tabelas mais simples de todas, tá? Metabolismo, eu acho que eu usei aquela tabela 3.8 do Hélio Credder. Ventilação, usei também a, a tabela do Hélio Credder, tá? E aí eu só pedi para usar a lâmpada LED, tá? Eu pedi para usar a lâmpada LED. Lá no Hélio Credder tá a lâmpada incandescente, né? Mas aí você faz aquela conversão de incandescente para a outra lâmpada lá, né? Lâmpada. Eu vou agora voltar aqui pro modo do Teams aqui. É, vou parar de compartilhar, tá? Parei de compartilhar a tela. Vou voltar aqui com a minha câmera. Voltei aqui com a minha câmera para despedir de vocês. Então, não fiquem, como é que diz? Não hesitem em usar o fórum, tá? Tá. Eu vou de novo tirar a câmera e agora eu vou parar a gravação, tá? Então, parar a gravação.